boa tarde. Então vamos iniciar a nossa atividade da tarde com uma prece, agradecendo aos mentores, amigos desta casa abençoada, Paulo de Tarso, que nos orienta o caminho certo a seguirmos através dos ensinamentos de Jesus. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós, que possamos assimilar tudo que aqui viemos buscar, ouvir, aprender. Pela exposição do nosso querido amigo e irmão César Zanini, que ele seja bem intuído por essa equipe espiritual encarregada do trabalho dessa tarde. E nós vamos fazer a nossa parte, nos concentrando e entrando em sintonia com as energias salutares desse ambiente. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade de aqui estarmos. Que assim seja. Pedir licença para tirar a máscara, porque máscara e óculos, um embaça o outro, né? E às vezes fica difícil, né? Muito bom estar de volta, conversando aqui na casa do Paulo de Tarso. E o tema que nós escolhemos para hoje é conversar um pouco sobre o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, a lei do amor, justiça e caridade. Não vou ficar discorrendo sobre leis, né? Mas isso me chamou a atenção quando eu estive preparando um outro tema, de como sutil, como importante é esse aspecto nas nossas vidas, né? E eu queria aproveitar e comentar um pouco sobre essa realidade. Se nós vemos essa questão, a máxima da frase que Jesus nos ensina é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se a gente pensa, né, na vinda de Jesus como profeta, como aquele que nos trouxe os ensinamentos da ligação ao Pai, da ligação a Deus, como exemplo de vida, e ele foi categórico nessa questão: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso nos leva a crer que nós não vamos sair daqui enquanto nós não estivermos fazendo essa realidade dentro dos nossos próprios corações. Muitas vezes a gente ouve várias palestras nessa questão de mundo de regeneração e a gente tem quase que uma ansiedade, uma euforia de que venham tempos novos. E a gente fica pensando um pouco se nós estamos preparados para essa realidade. Será que eu já consigo amar ao próximo como a mim mesmo? E quantas vezes a gente se depara com a situação de falta de amor a si mesmo, né? De autoestima, de baixa autoestima tantas vezes na nossa vida. E que dirá ainda com relação ao próximo, né? E a gente lê e diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Me leva com certeza a entender que nós temos que vir a praticar isso nas nossas vidas e nos entusiasmarmos e nos enchermos desse conhecimento. Quando nós vamos para o Evangelho, tem uma passagem que fala da evolução do amor. E ele diz assim: em sua origem, o homem só tem instintos. E é verdade. Na sua origem, o homem só tem instintos. E o instinto é extremamente mais rápido do que o raciocínio. Quando eu vejo uma cobra, quando eu vejo uma situação de perigo, eu não fico pensando o que eu estou sentindo. Eu imediatamente me protejo, porque ele faz luz à sobrevivência. Ele nos protege imediatamente. Eu não tenho que ver assim: vem vindo um réptil, um jacaré. Eu já saio correndo, já deixo tudo para trás, e quem dirá, já deixo até os amigos, e como a gente muitas vezes diz, né? Naquela piadinha de que tem um leão na selva e duas pessoas, e a gente vê botar o tênis, e a pessoa pergunta: mas tu acha que tu vai correr mais do que o leão? E a gente diz: não, mais do que o leão não, mas mais do que tu eu vou, né? Ou seja, é um instinto de sobrevivência que fala muitas vezes para nós. Quanto mais avançado, nós temos sensações. A sensação já nos diz algo mais profundo. Eu já consegui relacionar emoções, eu já consegui relacionar pensamentos àquela realidade, e eu já consigo definir o que são sensações.
além do instinto natural de proteção. Quanto mais instruído e depurado, tem sentimentos. E aí realmente nós vemos razões, e alguns psicólogos, outros analistas, vão para a ordem de 27 sentimentos que o ser humano é capaz de pressentir, de abordar, de discorrer e distinguir nuances nessa própria realidade. E o Evangelho vai mais à frente dizendo: e o ponto mais elevado dos sentimentos é o amor. E aí nós percebemos que é uma escala gradativa, que nós vamos crescendo nisso gradativamente. Existem até cientistas que analisaram o cérebro e diz assim: o cérebro reptiliano, nos liga muito aos répteis, ele é o cérebro instintivo. Principal característica é a sobrevivência. E ele coloca ainda o cérebro límbico, presente em todos os mamíferos, que é o cérebro emocional, localizado um pouco acima do reptiliano. Então ele vai colocando essas 3 camadas no nosso cérebro, né? E ainda o outro novo cérebro que se sobrepõe ao reptiliano e ao límbico é o neocórtex, que ele é o cérebro do racional, que diferencia o sentido, que dá dos demais animais. Ou seja, não é que os animais não consigam ter inteligência, e muitos deles demonstram isso com clareza para nós, mas eu sou capaz de dar o pensamento, eu consigo ter o pensamento abstrato, é a conquista da autoconsciência, desse sentido mais amplo. E até tem outros que vão colocando que o cérebro viria uma 4ª camada, que é essa que nos liga à realidade espiritual, a essa percepção extrasensorial que está se formando dentro do ser humano. Mas com certeza cada um deles tem funções e não degeneram, não desaparecem. Tem pessoas que dizem assim: eu devo lutar contra os meus instintos, ou muitas vezes contra as emoções. E as emoções são importantíssimas e foram e são uma conquista do ser humano. Elas nos dizem respeito a inúmeros sinais da vida. Elas nos alertam quando nós estamos com medo, elas nos alertam quando a gente pode confiar, elas nos alertam da tristeza, da alegria. Elas são emoções que vêm, nos visitam, nos dizem alguma coisa. O que eu faço com essas emoções já é minha responsabilidade. Mas elas nos advertem, elas nos salientam, elas nos mostram as questões. E nós não vamos tentar ser como a série que existia da Jornada nas Estrelas, que o Dr. Spock, né, negava os sentimentos, ou negava as emoções. Não, elas nos trazem conteúdos fundamentais. E elas nos visitam, nos trazem a informação, e o que nós vamos fazer com ela é da nossa responsabilidade. Mas nessa sequência, analisando um pouco a lei de amor, de justiça e de caridade, nós vamos perceber que tem nuances importantíssimos nessa realidade. Como nós vamos fazer, numa leitura do Richard Simonetti, ele trazia assim: como compatibilizar a justiça e o amor? E a gente tem ideia de que a justiça e o amor são coisas idênticas, nem tem tanta diferença. E ele percebe algumas questões assim. A primeira, ou seja, de justiça, nos sugere cobrança. Elas nos falam de coisas que até numa sentença de um juiz ele diz: cumpra-se. Ou seja, gostando ou não gostando, a justiça deve ser equitativa, deve ser para todos, e ela tem uma certa histórico de cobrança. Eu cobro justiça, eu clamo por justiça quando as coisas estão desequilibradas. E o segundo, quando eu falo justiça e amor, ele nos fala de doação. Em alguns textos do Emmanuel, coloca até que no futuro o amor superará a justiça. E os seres serão bons, profundamente bons. E a gente percebe que a justiça será uma coisa natural. É óbvio, ninguém mais terá que pedir pela justiça. Mas pelo amor se perceberá que ela supera largamente essa questão da justiça por doação. Mas as duas são leis divinas. E nós vamos perceber até na experiência com animais, com seres que nos acompanham na evolução também, que isso existe profundamente arraigado. E é por aí que a gente diz
que é uma lei de justiça, de amor e de caridade. Ela está esculpida em nós e vai evoluindo, mas ela faz parte da natureza da humanidade, dos animais, da própria natureza, ela faz presente. A lei de justiça, o que ela nos fala? A lei de justiça nos fala em não fazer o mal que nós não queremos para nós. Não é verdade? Aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. O que dói em mim, dói no próximo. E nós percebemos que existe uma lógica profunda nisso, existe uma razão muito forte em todas essas questões. E quando a gente fala da lei de amor, a lei de amor é fazer ao semelhante o bem que nós queremos para nós. É bem diferente e ultrapassa a questão da justiça. Não fazer o mal é a justiça. Fazer o bem que eu quero para mim, para os outros, isso já se trata de amor. E quando a gente volta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, nós vamos perceber que não basta a gente não fazer o mal, nós teremos que fazer o bem. E não basta a gente admirar a justiça, o amor e perceber a realidade tão importante disso nas nossas vidas, mas é suportar muitas vezes as injustiças sem fazer o mal. E como Jesus diz, é fazer o bem a quem nos faz o mal. E aí a gente percebe que a gente ainda tem um grande espaço a percorrer dentro da nossa realidade interior e vivenciar esses ensinamentos. E quando nós vamos lei de justiça, de amor e de caridade, a gente fica pensando assim, bom, mas o próprio Paulo de Tarso trazia como amor e caridade como semelhantes. Mas a gente percebe que ainda dá para fazer uma nuance um pouquinho mais profunda. A caridade, como entendida por Jesus, é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros, e claro, para as nossas também. E perdão das ofensas, amai-vos uns aos outros como os irmãos e como eu vos amei. E é claro que se nós vamos imaginar Jesus como a grande transformação da humanidade, não é de brincadeira essas palavras. Isso vai ser em verdade e em vida que nós vamos vivenciar. Nós não vamos passar de lado nessa existência ou nas outras que virão sem tornar uma verdade absoluta dentro de nós. Então é claro que a gente tem que entender que não existe uma necessidade de uma prece, que nós não vamos abreviar por tantos livros. É claro que o ensino, que o estudo, que o aprendizado é fundamental para se tornar consciente, para nós entendermos essas leis que estão presentes no mundo. Mas nós vamos ter que aprendê-la em espírito e em verdade, dentro de nós, praticando. E muitas vezes com nós mesmos nessa realidade. Porque muitas vezes a gente é capaz de perdoar ao próximo, mas quando a gente se dá conta de um erro, de uma bobagem que nós fizemos, ou de experiências mal sucedidas na vida, na infância, na adolescência, nós somos capazes de ser implacáveis. Isso eu não me perdoo, isso eu não posso aceitar, isso eu não tenho conserto, isso eu não tenho jeito. E são inúmeras vozes que se fazem no nosso interior, destruindo as nossas perspectivas, nos punindo e nos tornando cruéis com nós, nos tirando a possibilidade do progresso, do crescimento, da lei de amor para conosco mesmo. É impressionante como isso a gente faz. E a gente se abandona, e a gente vai deixar para a próxima, ou a gente vai postergar a oportunidade, porque a gente acha que não tem mais solução. É quase uma auto-obsessão que a gente faz para com a gente. Impressionante. E nós somos cruéis. A tal ponto que é bom a gente não ter ideia do que nós fomos em vidas anteriores. Porque se eu soubesse, sem antes ter praticado o amor, o perdão, a bondade para com os outros, eu não ia ter saída. Mas quando eu começo a entender a lei de amor, de caridade, de perdão, e eu exerço para com o próximo, quando eu vier a conhecer o meu passado, eu vou entender, mas eu fui capaz de perdoar isso no outro. Por que eu não sou capaz de fazer isso por mim? Por que eu não sou capaz de me libertar das minhas próprias amarras?
Então, a gente entende que conhecer o passado tem uma responsabilidade muito grande, mas tem uma sabedoria divina fundamental. Eu só vou ter noção do que eu fui quando eu for capaz de perdoar, quando eu for capaz de amar, porque aí sim eu tenho capacidade de me regenerar, de me auto-perdoar, de me entender. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não adianta a gente ter pressa, não adianta a gente querer saber o que eu fui anteriormente, não adianta a gente se projetar, nesta vida eu vou resolver todos os problemas, porque nós precisamos de maturidade, de tempo, de experiências, de vivências, para ir colocando as bases fundamentais desse crescimento que nós vamos fazer com toda certeza na nossa própria existência. Claro que nós podemos ficar pensando assim, mas como é difícil a gente exercer essa lei de justiça, que é a primeira delas. Como proceder com aqueles que não nos respeitam, né? Que são cruéis, que são duros. E a gente vê como isso está presente. Mas será que isso não diz muito mais a nós? Nós entendemos pela lei de ação e reação que todo mal que nós levarmos ao próximo, ele retorna para mim de alguma forma. E é óbvio que aquelas pessoas que estão exercendo mal por ignorância, por desconhecimento, por doenças, por desequilíbrios, vão responder sobre isso, não tenha dúvida nenhuma. Mas será que isso não tem a dizer para mim? Como é que eu vou fazer? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, incondicionalmente. É claro que quando alguém me faz alguma coisa, desperta alguma coisa dentro de mim. Um senso de injustiça, um senso de revanche, um senso de mal-estar, um afastamento. Mas amarás ao próximo como a ti mesmo, como eu vos amei. E é claro que eu preciso dessa instigação da imperfeição do outro para conseguir tratar aquelas questões mais profundas dentro da nossa alma. Senão, eu não vou conseguir vestir as núpcias, a roupa para o banquete que tanto Jesus nos falava em parábolas. Nós não estamos preparados, vestidos adequadamente. Então eu preciso do mal, da imperfeição do outro, para despertar conteúdos dentro de mim. E é claro que quando eu partir para o plano espiritual, alguém que cometeu uma injustiça muito grande, se eu já tiver um pouco de amor, de caridade dentro do coração, eu não vou ter muita dificuldade em perdoar aquela pessoa. Porque eu vou perceber que ele assumiu riscos e compromissos na própria existência dele para revelar o conteúdo que existe dentro de mim. E ele se sacrificou fazendo mal, claro que não foi em meu benefício, mas ele se prejudicou. Ele assumiu compromissos, dívidas, de certa forma, para resgatar conteúdos que ao natural não afloravam mais. Ele deu um pouco de si para mostrar o meu valor interior, para aferir os meus conteúdos. E aí eu vou me conhecer a mim mesmo e eu vou entender que a vida colocou ele como obstáculo, como parede, como uma necessidade interior de aprendizado que eu existia e que eu necessito conviver com o bem para me estimular, para me projetar novos sonhos, para me ter esperanças e alegrias, mas com o mal também, porque ele é saneador, ele é revelador do conteúdo que ainda habita dentro de nós. Complicadíssimo de nós analisarmos, porque o primeiro impacto que eu recebo, eu me decepciono comigo, eu me entristeço, e a reação mais natural, eu não presto mesmo, eu me abandono, eu me desgosto. Não é essa a mensagem de Jesus. E aí nós vamos ter que trabalhar esses conteúdos interiores, renovar essas experiências, e nós vamos percebendo que eu também mereço o amor. Que eu não devo fazer essa auto-obsessão de destruição dos meus próprios caminhos interiores. Que eu tenho que me amar, que eu tenho que me respeitar, que eu tenho que me aconchegar. Isso é fundamental. Isso a gente não se dá conta. O bom é que muitos psicólogos e toda a ciência, etc., estão mostrando caminhos para isso. E eu ouço, às vezes acredito, às vezes não acredito,
Mas a gente tem que perceber que não só a doutrina espírita, mas todas as religiões e os conhecimentos convergem para amarás ao teu próximo como a ti mesmo. São ensinamentos que se somam, que se ligam, que se justificam, que se mostram verdadeiros e presentes na nossa existência, fundamental para o nosso próprio crescimento. E claro que a gente diz assim, puxa, mas quem faz o mal é dolorido. Né? E de certa forma a gente entende as mensagens do Emmanuel que diz que ninguém corrige ninguém através do mal. É só através do amor. É só através dos bons exemplos. Porque quando alguém faz o mal e eu tentar revidar com o mal, eu só ganho dele se eu for pior do que ele, se eu for mais vil do que ele, se eu for mais malicioso, se eu for mais esperto maliciosamente para dar um nó nele ou derrubar ele. Porque eu usei do meu lado mais escurecido, mais negro, a sombra que ainda habita dentro de mim. Como é que eu consigo transformar? Quando a pessoa faz o mal e aquela pessoa age com amor. Aquilo me choca. Eu vejo a docilidade e eu me sinto, na verdade, diante de mim mesmo. Eu enxergo a realidade que habita dentro de mim e eu chego a me comover de como eu fui capaz de fazer o mal para aquela pessoa que só me retribuiu o bem. E aí é um compromisso interior inabalável de que eu não aceito mais isso dentro de mim. E eu vou mudar. Porque enquanto alguém me instiga o mal, eu justifico o mal com o mal. Ele fez também, eu vou assim. Eu ainda projeto no outro. Eu ainda nem sequer comecei a enxergar as minhas dificuldades. E o outro que é o culpado. O outro que me faz doer e eu reajo assim porque o outro faz. Eu não começo a enxergar que o outro é um instrumento de revelação dos meus conteúdos, das minhas aferições, da minha bagagem interior que eu já disponho e que tantas vezes eu percebo, mas eu não reconheço. E enquanto eu não reconhecer, como dizia o Jung, enquanto as realidades não se tornarem verdades dentro de nós, elas vão se tornar destino. Ele diz assim, aquilo que não se tornou consciente se torna destino. O que tem a ver isso com religião? Ele diz que se eu não conhecer o meu interior, a minha sombra, o meu lado negativo, a vida se encarrega de transformar em destino. Alguém vai despertar isso dentro do meu interior. Mas ele nem está falando de religião. Não, ele está falando de psicologia, de psiquiatria, do que ele aprendeu com a vida. E aí nós percebemos que as leis vão se convergindo, que eu estou falando sempre das mesmas necessidades de aprendizado que nós temos. Mas muitas vezes nós podemos insistir, e é claro que às vezes nós afastamos aquela pessoa que age no mal, para ela não causar mais mal para ela mesma, não se comprometer mais e nem prejudicar tanto os outros. Mas muitas vezes nós vamos para a punição. E aí a gente pensa, quando uma criança fica doente, a gente bota de castigo. Quando o nosso fígado está ruim, eu puno ele com mais drogas. Quando eu estou com dores, eu costumo bater mais no meu braço para aumentar a dor? Não. Não é assim que eu corrijo o mal, a doença. Então, como haveria de ser diferente tratar as questões da injustiça? Eu tenho que tratar com justiça. E como Jesus nos ensinava, o amor ultrapassa a justiça. Mas será que eu devo fazer isso? Mas vão me chamar de bobo. O problema é que a evolução não é só coletiva, ela é individual. O que te importa o que vão te chamar? O teu caminho é teu. É único, é individual. São contas que nós vamos prestar de nós mesmos sobre a nossa própria realidade. Mas todo mundo fazia assim. Mas tu já era capaz de fazer diferente. Tu já tinha muito mais experiência. Essa era a oportunidade da grande renovação que te foi dada com as experiências que tu precisavas. Mas eu sofri muito. Eram as advertências que vinham para estimular as mudanças mais profundas que tu precisavas fazer. É complicado isso.
E aí a gente começa a perceber que o problema não está no outro. O problema não é no mal que os outros me fazem, como Paulo de Tarso já dizia. Não é o mal que me faz mal, mas o mal que eu faço, esse sim que me faz mal. Ou como ele dizia, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não desejo fazer, esse sim eu faço. Mostrando que essas contradições estão presentes dentro de nós e são vivas e são trajetórias individuais que o espírito tem que fazer para si mesmo, para o seu próprio crescimento. Livro dos Espíritos, questões 887. Amai mesmo os vossos inimigos. Ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado, não como devota aquelas pessoas que ele ama sinceramente, mas não fazer o mal e nem retribuir com o mal e conseguir fazer o bem àquelas pessoas é o que a gente consegue entender. Porque a gente sente, às vezes, a dificuldade. E é importante que a gente não se aproxime demais, para aquela pessoa que está mal intencionada não se aproveitar daquela situação. A gente mantém a distância, porque se eu baixar a guarda, provavelmente ele cometerá o erro e eu favoreci que ele venha cometer o erro. Então é óbvio que o amor tem que se expressar de formas diferentes para cada uma das situações que a vida pede. Esse é o aprendizado. Mas essa questão da justiça, e eu falava que está presente também nos animais, tem um experimento que vocês podem ver na internet. Algumas têm tradução, outras não têm tradução, mas é um experimento que fazem com 2 macaquinhos, um pouco maiorzinhos do que saguis. E o cientista está ali fazendo esse experimento. E ele tem uma jaulinha ao lado da outra. E ele faz o seguinte, ele dá uma missão para o macaquinho e o macaquinho tem que cumprir. Ele entrega uma pedra e o macaquinho tem que pegar a pedra e na outra janelinha da gaiola devolver a pedra para ele. E ele retribui com algum alimento. E ele começa a fazer isso com o primeiro macaco. Entrega a pedra, o macaco pega, corre a janelinha, devolve e ele entrega um pedacinho de pepino. O macaquinho come feliz. Ele vai para o segundo macaquinho ao lado, os dois se enxergam, mas em gaiolas separadas. Ele dá uma pedra para o macaquinho corre para a janela e ele dá uma uva. O macaquinho entrega a pedra e ele dá uma uva. Volta para o primeiro macaquinho, entrega a pedra, o macaquinho pega, corre até a janela, devolve a pedra e ele dá um pepino. O macaquinho pega o pepino e atira fora. Ele vai para o outro, entrega a pedra, ele devolve e dá uma uva. E o macaquinho da primeira gaiola começa a sacudir a grade. Percebam que o macaquinho percebe a injustiça naquele processo, porque ele gosta muito mais de uvas do que pepinos. E ele percebe a diferença de tratamento com seu cérebro mamífero, com seu cérebro reptiliano, sem grandes conotações, tendo luzes de inteligência, mas sem a autoconsciência, já está esculpido lá na origem essa percepção do que é justo e do que não é justo dentro de nós. É claro que a gente pode dizer e contrapor de alguma forma, dizer assim, mas por que se explica que os homens entendam tão diferente uns dos outros a questão da justiça? Questão 874 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec se antecipou e fez isso. Olha, amai os vossos inimigos. Mas como é que cada um sente de forma diferente isso? E os espíritos respondem. É porque esses sentimentos se misturam paixões, egoísmos, orgulho. Está contaminado, não está depurado, não foi desenvolvido suficientemente. E nós temos muitas vezes mágoas, vinganças, medos, que muitas vezes nós agimos no mal por medo. Medo de sofrer, medo de ser punido, medo porque eu já sofri muito e eu não consigo superar essas emoções que me visitam e eu não dou a resposta que eu poderia dar de uma consciência superior que muitas vezes é morrendo que se vive. É se libertando do mundo material que a gente adentra o mundo espiritual. Mas a gente tem a impressão que a gente pode servir a Deus e a Mamon. Que a gente pode estar com um pé no céu e um pé na terra. E assim é que eu vou ficar confortável, vivendo como os homens e vivendo como os anjos.
Mas Jesus já nos advertia, não é possível servir a 2 senhores ao mesmo tempo. E nós vamos ter que ganhar a confiança, a fé, a esperança, e vamos ter que fazer escolhas nesse processo. E é complicadíssimo. E não adianta a gente fazer escolha porque eu li no livro, porque depois me encho de remorso dizendo, eu fui um bobo. Como é que eu acreditei que era assim? E eu vou me punir, eu vou me crucificar por causa desse processo. É na minha velocidade, é no meu aprendizado que a gente faz as suas próprias realidades. O Richard Simonetti tem um livro que ele diz assim, salienta que amar é algo subjetivo, depende de cada um. Não vale grande coisa se não é expresso em ações. Amar é subjetivo, mas convenhamos, não vale muita coisa se a gente não conseguir expressar. E aí ele narra uma historinha verdadeira, né, que um casal resolveu sair de férias com seus filhos. E organizou tudo, e foi. E aquele período, sabe lá se aquele senhor não esteve aqui no Paulo de Tarso ouvindo algumas palestras, voltou para casa se preparando para as férias, e resolveu mudar suas atitudes. E disse, eu vou experimentar fazer o bem na minha vida. E se prontificou aquilo. E começou então a trabalhar essas questões. Logo no primeiro dia, a esposa se arrumou para entrar no carro, está tudo no carro. Ele observou a esposa e disse, que blusa amarela, como ficou bem em ti, e deu um beijo. A esposa não estava esperando aquela coisa inédita, e disse, deve ser o início das férias, que bom, vai ser umas férias boas. Chegando na praia, ele costumeiramente pegava a sua bandeirinha, sua caipirinha, sentava e dali não se mexia. E como a gente às vezes, até na nossa freeway, né, a gente corre, chega lá, pega uma cadeira, senta e fica parado. E às vezes expõe tantas vezes ao risco de... Mas para que correu tanto? Era para ficar sentado? Ele ficava sentado no carro, curtindo a família e tal, tudo. Mas a gente tem uma sede de chegar naquele objetivo muito grande e não aproveita o caminho, na verdade. E ele ficou pensando em ficar descansando, mas a esposa propôs dar uma caminhada enquanto as crianças empinavam, no livro do Simonetti, pandorgas, ou pipas, ou seja, fora a expressão comum, porque o Richard Simonetti é de Bauru, né, a cidade de nascença dele. E ele aceitou e foi caminhar. Marcaram um jantar no outro dia, e eles se atrasaram, a esposa se atrasou porque estava se maquiando e tal, e na saída para o jantar, ele não reclamou de nada. Convidaram para ele visitar um museu, e ele foi visitar um museu de conchinhas, e as crianças adoravam as conchinhas, e qual é a criança que não coleciona milhares de conchinhas num veraneio, e volta algumas até com mau cheiro para dentro do carro, e a gente tem que se desfazer com o tempo, ou aprender a dar um banho de clorofina ou coisa semelhante para tirar o resto da matéria orgânica, senão dá mau cheiro mesmo. Ele visitou o Museu das Conchinhas e achou até interessante. Ao término das férias, que concorreram maravilhosamente, a esposa estava triste, muito triste, introvertida, preocupada, e aí ele começou a indagar o que estava acontecendo. E ela disse, é que essas férias foram muito boas, foram maravilhosas. E antes de eu vir para cá, eu fiz um check-up. E eu tenho a impressão que o meu médico deve ter te ligado dizendo que eu estou com uma doença terminal. Por isso que tu está me tratando mal, me tratando bem, e mudou o comportamento porque tu percebeu que eu vou desencarnar daqui em breve. E aí a resposta dele disse, com clareza e com simplicidade, não é você que está morrendo, sou eu que estou começando a viver. E quantas vezes eu me deparei com isso, de uma pressa, de uma urgência, de enxergar nas metas e de não reparar naquelas pessoas que estão ao nosso lado. E quando chega a separação, pela morte, pelo afastamento, pela doença, a gente fica com as lembranças do que deixou de fazer. É claro que não é para nos entristecer, não é para nos trazer o desânimo, não é para nos trazer a depressão. É para que a gente consiga se dar conta. São dores, são angústias que vêm nos aferir, porque como Emmanuel diz, o mal não cura ninguém. Quando a dificuldade te visitar,
pode ter certeza que é a mensagem dos céus nos visitando em nosso socorro, para que a gente possa aproveitar a existência, para que a gente possa aproveitar a dificuldade e fazer aquele progresso que as bênçãos e que o bem muitas vezes não conseguem nos proporcionar. E a gente percebe na vida, reclama simplesmente quando chega a dor, mas a gente esquece que antes, a primeira de todas, foi pelo amor. Pela mãe amorosa, pelo pai carinhoso que nos ensinou, que se alegrava das nossas peraltices, dos nossos erros e nos ensinava com amor. Passadas essas lições, se eu não aprendi, vem a razão. Não faça assim, porque isso é mal para o outro. Não faz o que tu não quer para ti mesmo. Cuidado, isso está errado. O que está errado não está certo e não se faz. Vem a razão. Muitas vezes eu não ouvi o amor, eu não ouvi a razão e vem a disciplina. Agora chega, vai ser assim e tu vai seguir esse caminho. Quando esses 3 anjos nos visitam, como alguns livros nos trazem, né? O irmão X tem uma passagem justamente desse aspecto, ele diz que nos visita o anjo que é certeza, que é a dor, que é o sofrimento. Porque eu não ouvi aquelas 3 melodias suaves que nos convocaram às mudanças que eu vou fazer sim. Porque eu não vou ficar a fruta estragada nessa existência. Eu não vou ser aquele que não teve aproveitamento por desleixo do Pai maior. Eu vou receber o convite pelo amor, pela razão, pela disciplina e, se for necessário, até o do sofrimento. Porque nenhuma ovelha ficará abandonada, graças a Deus. Mas é claro que nós temos que ter olhos de ver, capacidade de entender que Deus não pune ninguém, que Ele corrige. E qual é o pai que não corrige um filho que está em erro? Só se ele for relapso, só se ele não amar, só se ele for indiferente. Mas um pai criador, zeloso, amoroso, não vai deixar nós permanecermos em erro porque não está correto. Isso seria a falta de amor para dentro de nós, dentro desse processo com toda certeza. E quantas vezes a vida está nos chamando, inúmeras situações, né? Para nós exercitarmos esse bem, porque Richard Simonetti já tinha dito, amor é maravilhoso, mas se não é expresso em ações, tem pouco valor. E aí a gente encontra na via pública uma pessoa com filhos, abandonada, em situação precária, a gente se comove e diz assim, ai meu Deus, ajuda essa pessoa e vai embora. E será que não fui justamente a mim que foi levado àquela situação, naquela realidade, para exercer isso? E a gente vai dizer assim, ah meu amigo, mas a gente anda de esquina em esquina, tem um para ajudar. Sempre com dinheiro? Às vezes não. Às vezes é um pacotinho de alimento, às vezes é com um olhar, às vezes é com carinho, às vezes é com a palavra de estímulo. São coisas que a gente pode dar de si mesmo. Não só o que se detém, mas o que se é. E o que se é o que define o nosso estado futuro. Não é pelo que eu tenho, não é pelo bem que eu já realizei, e às vezes a gente diz assim, mas eu fazia tanto bem na casa espírita. Mas tu te transformou numa pessoa bondosa? Não, eu fazia o bem por disciplina, por razão, por lógica, por convites que me fizeram, porque o meu grupo fazia. Mas ele te mexeu o interior? Ainda não. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí e volta. E sem rancores, sem tristezas, sem decepções, porque é para o nosso aprendizado, é para o nosso bem. É claro que a gente tem dificuldade de entender o mal, a dificuldade de sofrer o sofrimento, a angústia, a limitação. Quando começa a aproximar a idade e começam a faltar aí os amigos, porque às vezes alguns se mudaram, alguns se aposentaram, uns já retornaram à pátria espiritual, começam a nos faltar alguns dentes e a gente recorre aos implantes, a gente recorre às lentes para melhorar, a lente de aumento, ao Kindle que aumenta a letra, ao tablet, vai buscando compensações, mas a grande verdade é que chega um momento que a vida já não é mais aquele sucesso que eu realizava com abundância.
e ela não quer que eu realize com abundância. Ela quer ver qual a resposta. Qual o conteúdo interior que tu vai expressar para a vida? É o bem ou o mal que ainda habita dentro de ti? Qual a resposta que tu tem para dar? Qual a aferição dos teus valores? E a vida vai nos tirando algumas coisas e a idade vai assustando, como a gente diria, começa o outono. E depois tem um livro da qual me baseei, ela fala das 4 estações, né? Emoções que transformam, né? Emoções que curam, desculpe. E a gente vai falando das 4 estações, e ela vai se referindo, as 2 primeiras eu não vou citar, fica o convite à leitura, né? Emoções que curam, né? E ela vai comentando que depois do outono, que é o cair das folhas, que é a perda dos amigos, do sucesso, que às vezes que é a aposentadoria, e alguém nos pergunta, quem tu és? Eu digo, eu sou o diretor. Não, tu não é mais. Quem tu és? Ah, eu sou o esposo da minha mulher. Não, ela já partiu. Quem tu és? Ah, eu sou o pai dos meus filhos. Mas os teus filhos já têm filhos. E talvez tu seja o avô. Quem tu és? E aí nós vamos nos deparando e vamos percebendo que os centros espíritas, as religiões, muitas pessoas de mais idade se aproximam. Mas não é por perda de esperança. É porque voou uma voz interior muito mais forte. Para responder quem eu sou, qual o meu valor, qual o meu conteúdo. E depois do outono, vem uma temperatura mais fria ainda. E a gente diz, a coisa vai complicar, então estou perdido. Como diriam lá em São Paulo, né? Então estou perdido. É quase assim, né? Mas não é para isso. É para a gente se reconhecer e se encontrar. É para a gente se abraçar. É para a gente amar a si mesmo. É para a gente se reconhecer que eu estou comigo. E onde eu estiver, eu tenho que me amar de verdade. Então não são estações de punição, de vingança, de cobrança pelo meu mal agir ou pelos erros que eu cometi. São lições amorosas que despertam conteúdos fundamentais dentro de cada um de nós. Fundamentais a tal ponto que a gente só conhece quando passa por elas. A mesma coisa a gente fala na questão do casamento. Quando casa e é o casal e não tem filhos, é muito bom. É muito bom. A gente diz assim, vamos ficar até de madrugada? Vamos, não tem problema. Vamos virar à noite, 2 noites, vamos viajar assim? Vamos. Quando tem o filho, você diz, não, mas agora é a hora de ele dormir. Se ele não dormir agora, nós vamos passar trabalho. Não, agora é a hora de comer, porque se eu pular a refeição, ele vai ficar ranzinza, vai ficar chorando e tal. A gente casa mesmo quando vem filho. Mas esses conteúdos só vão sendo descobertos com a leitura do livro, com a passagem do tempo. Não com angústia, não com premonição do que vai acontecer, mas para que a gente possa aproveitar em conteúdo, em amor, em sabedoria e cumpra, na verdade, todas as etapas que a vida amorosamente nos convida, racionalmente nos convida, disciplinarmente nos convida, quando ele dá limitação nos nossos órgãos físicos. E se assim não for, vai vir o convite fundamental, que seja feita a vontade do Pai, como Ele deseja. Esse é o melhor pedido que a gente pode fazer para nossas vidas. Muito obrigado.